Mas olha aqui, Pascoal, o Twitter, aqui, esse assunto movimentou demais o Twitter. O Marcelino Alonso, ele fala aqui: Benja, sou corintiano doente, meu nome é Marcelino Alonso. Fala pro Pascoal que o Corinthians ganhou tudo em 2012 sem gastar muito dinheiro. Era um time que não chegava nem perto dos times de 98, 99 e 2000 e ganhou tudo. Não precisou de muito dinheiro. Às vezes a montagem do time, e aquele time tinha muito disso, né? São jogadores que acabaram chegando e foram agregando valor ao time do Corinthians, e o time foi montado daquela forma. Existe uma trajetória daquela equipe para chegar ao título de 2012. É verdade. Ele tem razão. Não é um time tão caro quanto esses que a gente vê hoje. Mas aí você tem que levar em consideração o que era 2012, o que acontece em 2020, em 2019, no ano passado, e agora esse ano de 2020. São situações completamente diferentes. Você vê o que valia o dólar naquela oportunidade, qual era a situação do país em 2012, qual é a situação do país em 2020, são situações completamente diferentes. Os valores gerados no futebol são completamente diferentes. Então eu acho que cada clube, em cada oportunidade, tem um valor. Agora você vai dizer para mim que o time do São Paulo, bicampeão da Libertadores, era um time caríssimo? Não era. Não era um time caríssimo. Enfim, são coisas que acontecem. Existiam revelações, outras situações. Mas hoje precisa de muito dinheiro para poder manter um time. Muito dinheiro. É caro, muito caro você manter um time. Ô, Benja. O nosso acervo... Peraí, fala. Para falar da importância aí do Marcos Braz, né? Tem gente comparando, porque o Palmeiras não sei quando, porque o Corinthians não sei quando, porque o Grêmio não sei quando. Escuta, eu tô falando do momento atual. Tem gente falando, o Flamengo contratou o Berril, o Pará, mas não era com essa diretoria, foi com a outra. O Flamengo contratou o Vitinho, foi a outra diretoria, não foi essa. Eu vi uma vez uma entrevista na ESPN do Gustavo Grossi, que é o diretor de futebol, o manager do River Plate. Esse é um cara que você tem que olhar. Esse cara sabe ver futebol. Porque ele vai na América do Sul e consegue descobrir jogadores aonde os outros times procuram e não acham. Que era o que acontecia antigamente com o Boca Juniors. Hoje acontece com o River Plate. O River Plate não gasta muito dinheiro, mas o Gustavo Grossi, ele sabe olhar, ele tem um olhar clínico no mercado sul-americano. Ele vai na Colômbia, ele vai no Equador, ele vai no Paraguai, ele vai no Chile, ele vai no Uruguai e traz jogadores importantes pro River Plate. Então eu volto a dizer que essa figura não adianta só ter dinheiro. Não adianta só ter dinheiro. É preciso saber gastar. E é preciso fazer bons negócios, vendendo jogadores, e é preciso saber repô-los à altura. E isso o Marcos Braz mostrou com muita clareza no ano passado que ele é competente. Acho que ele e o Gustavo Grossi, aqui na América do Sul, são os dois dirigentes que mais se destacam no momento. Vamos chamar o nosso Limão, né? Nosso Zé Limonada. Fala, Zé Limonada. Devo ser eu, né? Provavelmente. Não tem problema, não. Eu assumo. Eu entendo, junho, final de semestre, alunos exemplares da Uniflá apresentando o seu TCC, provavelmente, o Oswaldo Pascoal, o Fábio Sormani, bom aluno também. Né? Não, ladainha, vocês estão tomando 6 meses, inclusive de dirigentes que já estiveram nesse mesmo clube em passado não muito distante e nunca conseguiram impor hegemonia de coisa nenhuma. Deram uma sorte desgraçada que contrataram 7 jogadores que todos os 7 entraram e se encaixaram e funcionaram perfeitamente. Isso aí não acontece toda hora, isso não é padrão, gente. O técnico isso não é padrão. Olha para as recentes porque acharam um técnico assim também no chute, porque se vocês olharem o ano passado e pesquisaram. E o ano retrasado, não, peraí, agora é minha vez de falar.
teve Zé Ricardo, teve, não no ano passado, né? Mas em anos bem recentes, Zé Ricardo, Barbieri. Aí alguém vai lá e indicou o Jorge Jesus. Se alguém realmente acredita nesse papo furado de que o Flamengo ou os dirigentes do Flamengo vinham observando o trabalho do Jorge Jesus, porque não sei o que, vocês são muito ingênuos, vocês caem em qualquer conversa. Quando dá certo, gente, nego, claro, o mérito todo mundo puxa a sardinha pro seu lado. Se o Jorge Jesus tivesse sido desclassificado da Copa Libertadores, né, nos pênaltis pelo Emelec, mais um rabo desgraçado que o Flamengo deu. Se não joga. Sim, você não joga. Mas se tivesse, nada disso teria acontecido. Não tô me enrolando, não. Eu tô dizendo que tem gente competente, tem gente que... Tá todo enrolado, se eu pudesse falar, seria legal. Não dá pra falar em cima um do outro, desculpe. Vocês fazem aí todas as odes ao Flamengo que vocês bem entenderem. Não quero ajuda, não. Quero ajuda, não. Não tô me enrolando. Não preciso de ajuda. O que eu tô dizendo é o seguinte: isso que o Flamengo fez é uma coincidência de felicidades, entendeu? Deu tudo certo. Essas coisas não acontecem historicamente no futebol brasileiro. Dirigente brasileiro é ruim. Esses caras mesmo, muitos deles contrataram o Giovânio, gastaram 10 milhões de dólares no Vitinho, botaram o Barbieri para ser técnico, coitado, outro dia. É a mesma turma, senhor Mano, essa aí é a situação. Essa turma é a situação. Nossa, parece que o Marcos Braz surgiu do nada, alguém esfregou uma lâmpada, saiu o Marcos Braz, o gênio do futebol. Esse cara já trabalhou também no Flamengo no ano passado e não houve hegemonia nenhuma. O Flamengo vive um grande momento, sem dúvida nenhuma. O último título brasileiro foi com ele. Flamengo vive, e sim, ganhou um e ficou 10 sem ganhar. Ganhou um e não teve hegemonia nenhuma. O Flamengo sempre teve a mesma condição, gente. Sempre foi um time muito popular. Vocês acham que todas as contratações que o Flamengo vai fazer daqui pra frente vão dar certo? Quem que o Flamengo achou, gente? Vocês estão falando? O único achado, o cara que ninguém conhecia, que não sabia quem era o Pablo Mari, que não foi o Flamengo que achou. Foi o Jorge Jesus. O resto todo mundo sabia. Deu certo lá, contratou e botou pra jogar e o Jorge Jesus é um ótimo técnico e funcionou. Então achar que isso vai perdurar, porque o Flamengo, porque o Flamengo é iluminado, porque essas pessoas da Gávea são maravilhosas, são gênios. Eu acho que vocês são realmente ótimos alunos da Uniflá. Parabéns. Esses jogadores estavam no mercado, Espera, calma, vamos organizar a bagunça que o Zé Limonada colocou fogo na discussão. O Zé Limonada é um cara que só sabe ver as coisas pelo lado negativo. E aí quando as coisas dão certo, ele usa o C. O C não existe, Flavinho. A C tivesse sido eliminado, não foi. Existe. Não foi. Não existe, não. A gente tem que falar em cima de fatos concretos, não o que poderia ter acontecido. Vamos falar o que aconteceu. Elogiar alguém, elogiar um dirigente, elogiar alguém que faz algo legal, não é crime, não é vergonha. A gente não precisa só descer o pau. Quando os caras fazem coisa errada, eu também acho, tem que criticar. Agora, quando o cara faz coisa legal, não é vergonha nenhuma falar parabéns, legal pra caramba. Primeiro, os caras foram lá e trouxeram o Jorge Jesus. Acertou na mosca. Muita gente achava que não. Claro. Mas se ele tivesse perdido pro Emelec? Mas ele não perdeu pro Emelec. Ele ganhou lá, ele classificou. Ele ganhou o brasileiro. Ele mexeu com o futebol brasileiro. Ele ganhou a Libertadores 38 anos depois. Começou o ano, o único time no mundo que tem 2 títulos é o Flamengo. Teve recorde de público, recorde de audiência, recorde de renda. Você tem que elogiar. O cara montou um time no Brasil com cara de time da Europa. Eu não estou falando que é melhor que o Liverpool, o Barcelona, não. Mas montou um time europeu. Deu lucro, trouxe jogador, vendeu, repôs. Esse ano montou um elenco. Os caras que estão... Time europeu? Não. O Marcos Braz foi o último... Sim, montou um time... Vai ter um áudio Alberto aí, tá um mau barulho. Montou um time europeu, Flavinho. Trouxe um técnico português
trouxe um lateral direito que jogou a vida inteira na Alemanha, trouxe um zagueiro espanhol, trouxe um lateral esquerdo que jogou a vida inteira na Espanha, trouxe jogadores que estavam jogando na Europa, entendeu? É um time que joga no estilo europeu. Então qual o problema? Qual a vergonha de falar parabéns, Flamengo, parabéns, fez um trabalho legal pra caramba. E, os caras estavam tudo aí. Não. O último título do Brasileiro do Flamengo foi o Marcos Braz. Aí ele saiu, foram 10 anos sem ganhar título também. Então, desculpa, eu acho que a administração do Landim hoje, se daqui um ano não vai ser, não sei, hoje é espetacular. Na minha opinião, Pascoal, hoje é espetacular. Montou um timaço, ganhou tudo, trouxe um treinador que mexeu com o futebol brasileiro, tá aí podendo escolher patrocinador, foi o melhor em tudo. Ué, se esses caras vão ser criticados, eu tenho até medo de criticar quem tá mal. Viu, Zé Limonada? Fala, Pascoal. Benja, existem situações que, às vezes, a pessoa passa vergonha quando fala um negócio desse. Fica feio, fica chato para ele mesmo, entendeu? Não tem o que dizer. É quase impossível se contratar 7 jogadores e dar certo. Isso. Mas deu certo no Flamengo. Mas não deu certo em lugar nenhum. Onde deu? No Flamengo. Quem era o diretor do Flamengo? O Marcos Braz. Aplausos para o Marcos Braz. Qual é a dificuldade disso? Mas agora deu sorte, porque o Si não jogou. Se aquela bola entra no jogo do Liverpool do Flamengo, o Flamengo era campeão do mundo. E não é. O Si não jogou. Entendeu? O Si não jogou. Não jogou no Mundial, não jogou na Libertadores e não deu título nenhum para o Flamengo. Por quê? A realidade é diferente do virtual, daquilo que poderia acontecer. A realidade dói às vezes para alguma pessoa. A gente tem que admitir isso. Eu sou um bom aluno, como ele diz da Uniflá, porque eu sei reconhecer o trabalho que está sendo feito. Poxa vida, olha o centro de treinamento do Flamengo. Até outro dia. Ralada. Até outro dia andava no carrinho de mão. Tinha no carrinho de mão. E exatamente. Nossa, olha o centro de treinamento do Flamengo. O Flamengo tem 126, 120 anos. Elogiar o quê? Todo mundo tem sem treinamento. Isso. Todo mundo tem. O Cruzeiro tem há 200 anos. A Portuguesa tem. O São Paulo tem. O Palmeiras tem. O Flamengo nunca teve, gente. Aí constrói lá 2 campinhos de treino, 2 jacuzzi e vocês ficam todos... que demais, que bacana. Vocês estão loucos. Não tem 2 jacuzzi nem 2 campinhos de treino. Perdão, não é isso. Não é isso que acontece no Flamengo. Às vezes, quando o time acaba ganhando muita coisa importante, eu sei que tem gente que se sente afetada com isso, mas não precisa se abalar com tudo isso. É só reconhecer o trabalho. Eu não me sinto afetado, Pascoal. Eu torço pra Portuguesa. Eu não. Não, mas eu não... Eu tô generalizando, não coloque para você toda essa culpa. Eu tô generalizando porque tem muita gente que pensa dessa forma também. Poxa vida, o que é que o Flamengo fez? O Flamengo tem uma coisa, tem que resolver. O caso dos meninos que morreram. Esse é um caso que precisa ser resolvido com a máxima urgência. Concordo com o Benja. Isso acaba pesando. Se agora o Flamengo no resto, poxa vida, vamos levar em consideração. Se o Jorge Jesus tivesse perdido aquela partida do Emelec, perdeu lá e ganhou no Maracanã, levou os pênaltis e foi classificado. Qual é a dificuldade? Passou pelo Internacional, passou pelo Grêmio, foi para a decisão da Libertadores da América, contra o Gigante, contra o River Plate, e não vale nada. Agora deixa o Zé Limonada algumas coisas, Pascoal. Peraí, Pipo. Pipo. Deixa o Zé Limonada responder que ele foi atacado pelo Pascoal. Fala, Flavinho. Não, eu não preciso responder nada. O que eu penso é isso mesmo. Eu acho que se superestima isso que está acontecendo no Flamengo. Superestima, entendeu? O Flamengo levou mais de 100 anos para ter um centro de treinamento, gente. Aí os outros clubes, quase todos os clubes importantes do Brasil sempre tiveram. Há muito tempo tem. O que o Flamengo tem é uma estrutura legal, ok, mas não é a melhor do... Nossa, às vezes os caras falam assim, nossa, a estrutura do Flamengo. A estrutura do Flamengo é a estrutura que o Cruzeiro tem, que
o Atlético tem, que o Corinthians tem, que o Palmeiras tem, que o São Paulo tem, que o Atlético Paranaense tem. Nossa, não é o Flamengo, que é o único clube do mundo que descobriu que tem que ter o seu treinamento. É outra história. Demorou 200 anos. Não, mas é que Sormani, é que usa-se isso muito pra como assim, olha a estrutura do Flamengo, olha a estrutura do Flamengo. O Flamengo vive um bom momento. Desculpa, sério, eu duvido que vocês realmente acreditam que a escolha do Jorge Jesus foi fruto de um planejamento, de observações, sabemos desse cara, porque até 4 meses antes, o Abel era o nome que ia levar o Flamengo às alturas. Que planejamento? Planejamento nada. Aí o Abel deu errado, foi um desastre. Senhor. E aí o Flamengo precisou de alguém rapidinho. Precisou de alguém rapidinho. É conversa. Duvido que alguém tivesse um estudo sobre o Jorge Jesus, porque se tivesse já tinham contratado, gente. Que é isso? Ô, Benja, você se lembra muito bem, você inclusive falou pra mim que se surpreendeu depois vendo os twitters que chegaram quando o Abel foi contratado. Eu falei, a torcida do Flamengo torce o nariz pro Abel. Especialmente por conta da perda daquela Copa do Brasil pro Santo André no Maracanã. Falei aqui... Sim, eu fiz uma pesquisa no Twitter... Que o Abel... E quem contratou? Então, ninguém achava que o Abel... Contratou porque eu falei que... Sim. Porque eu falei... Eu fiz uma pesquisa... Quem contratou foi essa diretoria. No dia. Mas rapidamente eles perceberam que não dava e trocaram. Foi tão rápido assim, não, hein? No dia, Sormani, eu fiz uma pesquisa no Twitter. Eu fiz uma pesquisa no Twitter aquele dia, porque o Sormani falou um negócio, eu falei que o Sormani estava errado. Aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa no Twitter. Quando veio o resultado, eu, humildemente, tive que falar, Sormani, você estava certo, eu estava errado, realmente. E a percepção que eu tinha falei era outra, na época. O Sormani tinha razão. Agora, eu acho... Sim, eu tô falando. No dia nós discutimos, eu falei que você estava errado. Sim, não, foi pro Flavinho. Vamos fazer um Twitter, Vocês adoraram o Abel, não foi assim, não. Sim. Eu fui contra a contratação do Abel. Eu adoro o Abel. Eu adoro o Abel. Eu adoro o Abel e falei no dia. Agora, Flavinho, eu acho uma coisa sua muito injusta. Muito injusta e vou te explicar o porquê. Eu assisti uma série fantástica chamada Mad Men, que conta o começo de uma agência de propaganda no começo dos anos 60 em Manhattan, em Nova York. É uma série fantástica. Olha só, e o Dom, você assistiu também, né? Vocês acham que o Flavinho assistiu, o seu Sormani também acho que assistiu. O Dom, que era o publicitário, que o dono da agência descobriu, que era um cara que foi lá bater... Foi um cara lá que foi bater na porta lá sem querer, ele era um vendedor, e o cara, ele foi lá pedir emprego numa agência, não era nem formado... O cara deu emprego, o cara virou um dos maiores publicitários lá na série, na época, em Nova York. E aí vai ter um prêmio que é tipo um Oscar do mercado publicitário. Eu não sei se vocês lembram dessa cena. E é o prêmio máximo da propaganda nos Estados Unidos e ele ganha. Aí o cara tá lá comemorando, ele e o dono da agência. Aí o dono da agência fala assim pra ele, pô, você ganhou esse prêmio, né? E eu, hein? Não ganhei nada. Não ganhei prêmio nenhum. Aí o publicitário fala assim, pô, mas que prêmio você queria ganhar? Quem fez tudo fui eu. Ele falou, mas quem descobre os talentos também deveria ganhar prêmio. Então, se os caras foram lá e trouxeram o Jorge Jesus e acertou, mérito dos caras, Flavinho, não tem o que discutir. Se tivesse sido um fiasco, os caras estavam tomando chinelada até agora. Eles podiam ter dito não. Quando alguém ofereceu ao Jorge Jesus, eles podiam ter dito não. Mas disseram sim. E acertou. Então é mérito do Jorge Jesus, que se tornou para mim o maior treinador da história do Flamengo. E mérito pro Flamengo, lá pro Braz, que foi lá e trouxe o cara. Ou não tem mérito, Pipo? Você não pode ser tão Zé Limonada que nem o Flavinho, Pipo. Não é Zé Limonada, mas eu acho que assim, tem alguns realismos que a gente precisa colocar em prática. Por exemplo, o Jorge Jesus... Ele, antes de chegar ao Flamengo, ele foi oferecido a Vasco e ao Atlético Mineiro para depois acertar com o Flamengo. Então não foi uma exclusividade do Flamengo olhar só o Jorge Jesus no mercado.
né? Porque um grupo de empresários o trouxe para conhecer o futebol brasileiro. Agora eu vou falar, peraí. Depois vocês completam, tá? Então, assim, houve um grupo de empresários que o trouxe aqui ao Brasil, e aí quando o levaram ao Flamengo e expuseram o trabalho dele, o Flamengo abraçou a causa. Mérito aí, mas não foi o Flamengo que foi lá buscar também, que era o Campeonato Mundial. E ele mesmo falou que o grande objetivo dele era retornar ao Campeonato Mundial para tentar ser campeão com o Flamengo, que é o que faltou, né, segundo ele, para fechar com chave de ouro. Então isso é uma quase perfeição. Perfeição é quando você conquista todas as metas. Faltou uma meta, né? Agora, quando você diz uma gestão completa administrativa do Rodolfo Landim, eu discordo do termo espetacular, mas eu discordo frontalmente. Porque se ela fosse espetacular, ela já teria resolvido esse grave problema dos garotos do Ninho, e ela, no primeiro mês da pandemia... Mas eu falei isso. No primeiro mês que a gente teve de pandemia, não teria mandado 60 funcionários embora, tá? Então isso não é perfeição. Por que então que o Palmeiras, que muita gente não coloca nesse patamar administrativo, ele conseguiu segurar 60 funcionários? E muito mais do que 60 funcionários. Recebeu até uma carta dos funcionários agradecendo que mesmo com todas as reduções, o Palmeiras conseguiu manter todo mundo empregado. Tá? Então, assim, então nessa questão, assim, de administração, ela tem defeito. Ela também tem defeito. Tá? Ela tem muitos defeitos. Mas eu falei... Peraí, quando eu comecei a falar, eu falei, olha, tinha que resolver o problema lá das crianças do Ninho do Urubu, falei. Eu digo espetacular, porque se você for ver, tá bom, posso ter exagerado o termo. Não, mas tem essas das demissões, Benja. É muito boa. Mas tem essas das demissões. Assim, se fala tanto do Flamengo bilionário, e por que ele não conseguiu segurar 60 funcionários? E outra, quando a gente fala que uma excelente, eu não falei que a do Palmeiras é uma porcaria, muito pelo contrário. Eu acho que o Gagliotti faz uma baita de uma administração no Palmeiras. Só que hoje, um time de futebol não basta ser tudo bonitinho, bibibi, bababá. Tem que ganhar. O Flamengo, no primeiro ano de gestão do Landim e da turma dele, ganhou tudo. Quase tudo, não ganhou o Mundial. O clube de futebol ainda depende disso. Senão, vocês querem que só vire empresa? Vamos só analisar balanço? E eu falei, precisa resolver o negócio. Não é isso, mas às vezes um ano de vitória pode ser ilusório. Como já aconteceu com o próprio Palmeiras. Mas eu não falei, já aconteceu com o próprio Palmeiras. Peraí. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, que eu alertei. Esse então time não está pronto para conquistar coisas maiores. Não, mas foi campeão. Tem que ter muita calma com só a vitória. Você tem que analisar o contexto da situação. Você compara o Palmeiras com esse Flamengo? Eu estou analisando o contexto. Só um minuto. Eu estou analisando o contexto. Eu falei, no momento, esse um ano de Flamengo aí, desculpa, é perfeito. Só não é perfeito porque tem que resolver o problema lá das crianças do Ninho do Urubu. Agora, em termos de dinheiro, de título, de time, de competitividade, é perfeito. Repito. Precisa resolver o Ninho do Urubu lá. Isso tem que resolver mesmo. Se eu fosse o Landim, eu tirava isso da frente. Agora, de resto, vai falar o quê?